quando uma funcionária da limpeza interrompeu o casamento do empresário mais rico da cidade, ninguém imaginou que ela carregava um segredo capaz de mudar tudo. O salão da igreja São Francisco estava repleto de elegância e luxo. Flores brancas importadas decoravam cada banco, enquanto o perfume caro das convidadas se misturava ao aroma dos arranjos. Era o casamento do ano na cidade. Rodrigo Montenegro, o empresário mais rico da região, finalmente se casaria com Isabela Andrade, herdeira de uma tradicional família. Rodrigo ajustou a gravata pela 10ª vez naqueles 15 minutos. Seus olhos percorriam os rostos conhecidos na plateia, políticos, empresários, socialites. Todos ali para testemunhar sua união com a mulher que escolhera não por amor, mas por conveniência. Isabela era bonita, bem educada e, principalmente, traria conexões importantes para seus negócios. O padre iniciou a cerimônia com sua voz solene, ecoando pelas paredes centenárias da igreja. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos. Rodrigo mal escutava as palavras. Sua mente estava nos contratos que assinaria na lua de mel, nas fusões que essa união facilitaria. Era assim que sempre pensava, em números, em lucros, em vantagens. Aos 42 anos, havia construído um império, mas seu coração permanecia vazio. Se alguém tem algum motivo para que esta união não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre, pronunciou o padre, seguindo o ritual tradicional. Foi nesse momento que o impensável aconteceu. A pesada porta de madeira da igreja se abriu com um estrondo que ecoou como um trovão. Todas as cabeças se viraram simultaneamente. Uma mulher correu pelo corredor central, seu avental vermelho contrastando drasticamente com a elegância do ambiente. Era Carmen, uma das funcionárias da limpeza do escritório de Rodrigo. "Pare! Pare agora!" gritou Carmen, sua voz quebrando de emoção e desespero. O salão inteiro explodiu em murmúrios chocados. Isabela empalideceu. Rodrigo ficou petrificado, seus olhos arregalados de surpresa e horror. Como uma simples faxineira ousava interromper seu casamento? Carmen chegou ao altar ofegante, lágrimas escorrendo por seu rosto. Seus olhos encontraram os de Rodrigo com uma intensidade que o fez recuar um passo. "Você não pode se casar", disse ela, sua voz tremendo, mas determinada. "Não antes de saber a verdade." "Que absurdo é esse?" explodiu Dona Helena, mãe de Isabela, se levantando indignada. "Seguranças, tirem essa mulher daqui imediatamente." Mas Carmen levantou uma mão e sua postura mudou completamente. Havia algo em seus olhos, uma força, uma determinação que fez até os seguranças hesitarem. "Rodrigo Montenegro", ela disse, sua voz agora firme como rocha. "Você me conhece há 5 anos. Todos os dias eu limpo seu escritório. Todos os dias eu vejo como você trata as pessoas. Mas hoje, eu descobri algo que vai mudar sua vida para sempre." O empresário sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Carmen, você está louca! Saia daqui antes que eu chame a polícia!" "Chame!" ela retrucou, tirando um envelope amarelado do bolso do avental. "Mas primeiro, leia isto. É sobre seu filho." O salão inteiro silenciou. Isabela segurou o braço de Rodrigo, sentindo-o tremer. "Que filho? Do que ela está falando?" Carmen estendeu o envelope com mãos que já não tremiam mais. "Você tem um filho, Rodrigo. Um menino de 17 anos. E ele está morrendo." O mundo pareceu parar. Os convidados se entreolharam em choque total. Rodrigo pegou o envelope com dedos trêmulos, sem conseguir processar as palavras de Carmen. "Isso é impossível", murmurou ele. "Eu não tenho filhos. Nunca tive." "Tinha esquecido de Sofia Morales?" perguntou Carmen, e desta vez sua voz saiu como uma lâmina afiada. A jovem que trabalhava na recepção do seu primeiro escritório há 18 anos, o nome atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Sofia, a doce Sofia com seus olhos castanhos e sorriso tímido. A garota por quem ele havia se apaixonado perdidamente quando ainda era apenas um jovem empresário lutando para crescer. "Sofia", sussurrou ele, e pela primeira vez em décadas, sua voz carregou emoção genuína. Carmen assentiu. "Ela nunca te contou que estava grávida porque você já havia partido para estudar no exterior. Quando você voltou, já era outro homem. Rico,
poderoso, frio. Ela tentou te procurar uma vez, mas seus seguranças a expulsaram do prédio. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rodrigo. Memórias há muito enterradas ressurgiram como ondas violentas. Sofia grávida? Um filho? Como isso era possível? O menino se chama Diego, continuou Carmen, ignorando os murmúrios crescentes dos convidados. Diego Montenegro Morales. E ele está internado no Hospital Central com leucemia em estado terminal. Isabela soltou o braço de Rodrigo e recuou horrorizada. Rodrigo, que história é essa? Você me disse que nunca teve nada sério com ninguém. Mas Rodrigo não conseguia responder. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o envelope. Dentro dele, encontrou uma foto embaçada de um adolescente magro, careca devido ao tratamento, mas com olhos idênticos aos seus. Meu Deus, murmurou ele caindo de joelhos ali mesmo no altar. Meu filho está morrendo e eu nem sabia que ele existia. Carmen se ajoelhou ao lado dele, e sua voz se tornou suave, materna. Sofia morreu há 3 anos em um acidente. Diego ficou sozinho, passando de orfanato em orfanato. Quando soube que estava doente, ele me pediu para te encontrar. Eu trabalho meio período no hospital onde ele está internado. Durante meses tentei encontrar coragem para te contar. Por que hoje? Perguntou Rodrigo, olhando para ela através das lágrimas. Por que no meu casamento? Carmen sorriu tristemente. Porque hoje de manhã, os médicos disseram que ele tem apenas algumas semanas de vida. E por quê? Ela hesitou, depois respirou fundo. Porque ele me disse que seu último desejo era conhecer o pai que nunca teve. O silêncio na igreja era sepulcral. Mesmo os convidados mais céticos estavam emocionados. Isabela, porém, estava furiosa. Isso é um golpe! Gritou ela. Uma tentativa patética de extorquir dinheiro do meu noivo! Mas Rodrigo levantou a cabeça e seus olhos tinham uma luz nova. Uma luz que não existia há décadas. Isabela, disse ele, sua voz rouca de emoção. Eu preciso ir, preciso conhecer meu filho. A noiva explodiu em fúria. Se você sair desta igreja agora, nunca mais me verá na sua vida. Escolha, Rodrigo. Eu ou essa história absurda? Rodrigo olhou para ela, depois para Carmen, depois para a foto em suas mãos. Pela primeira vez na vida, sua escolha não foi baseada em lucro ou conveniência. Foi baseada no amor, um amor que nem sabia que existia. Eu escolho meu filho, disse ele tirando a aliança do dedo. Rodrigo saiu da igreja como um homem transformado. Seus passos ecoavam no mármore frio enquanto deixava para trás uma vida inteira de aparências e conveniências. Carmen caminhava ao seu lado, segurando firmemente a foto de Diego, o filho que ele nunca soube que existia. Meu carro está ali, disse Rodrigo, apontando para uma Mercedes preta reluzente. Mas Carmen balançou a cabeça. Não, senhor Montenegro. Hoje você vai comigo no ônibus. É assim que Diego sempre se locomoveu. É hora de você conhecer o mundo real. Pela primeira vez em décadas, Rodrigo não protestou. Ainda vestindo seu smoking de casamento, subiu no ônibus lotado ao lado de Carmen. Os olhares curiosos dos passageiros o seguiam, mas ele já não se importava com o que pensavam dele. Durante o trajeto, Carmen começou a contar a verdadeira história de Sofia e Diego. Suas palavras eram como punhais no coração de Rodrigo, cada revelação mais dolorosa que a anterior. Sofia nunca se casou, disse Carmen, olhando pela janela embaçada. Ela dedicou a vida inteira ao Diego. Trabalhava 3 empregos para sustentar vocês 2. Limpeza de madrugada, vendas durante o dia e costura à noite. 3 empregos, murmurou Rodrigo, a culpa corroendo seu peito. Enquanto eu construía meu império, ela lutava para sobreviver. Diego é igualzinho a você quando era jovem, continuou Carmen. Inteligente, determinado, mas com um coração que você perdeu pelo caminho. Ele sempre perguntava sobre o pai, e Sofia apenas sorria, e dizia que um dia vocês se encontrariam. O ônibus parou no Hospital Central, um prédio antigo e desgastado que contrastava brutalmente com os hospitais privados frequentados por Rodrigo. As paredes descascadas e o cheiro de desinfetante barato o fizeram perceber o abismo entre sua realidade e a de seu filho. Ele está no 5º andar, enfermaria pediátrica, disse Carmen,
guiando-o pelos corredores apertados. Mas prepare-se, Sr. Montenegro. O tratamento foi muito agressivo. Ele não está como na foto. Rodrigo sentiu as pernas tremerem. Durante toda a sua vida, havia enfrentado negociações difíceis, fusões complexas, decisões que moviam milhões. Mas nada o havia preparado para este momento. Pararam em frente ao quarto 507. Carmen bateu suavemente na porta. Diego, tem alguém aqui que gostaria de te conhecer. A voz que veio de dentro era fraca, mas carregada de curiosidade. Entre, tia Carmen. Rodrigo respirou fundo e abriu a porta. O menino na cama era uma versão fantasmagórica da foto. Magro demais, pálido, com a cabeça completamente careca devido à quimioterapia. Mas seus olhos eram idênticos aos de Rodrigo. Era como olhar para um espelho do passado. Diego o reconheceu instantaneamente. Você é meu pai, disse ele sem surpresa, apenas com uma tristeza profunda. Tia Carmen me mostrou fotos suas dos jornais. Por que demorou tanto para vir? A pergunta simples e direta quebrou completamente as defesas de Rodrigo. Ele caiu na cadeira ao lado da cama, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu não sabia, filho, sussurrou ele. Eu juro por tudo que é sagrado. Eu não sabia que você existia. Diego estudou o rosto do pai por longos segundos. Então, surpreendentemente, sorriu. Mamãe sempre dizia que você era um homem ocupado demais para ser pai. Ela não estava brava com você. Dizia que talvez fosse melhor assim, porque você teria coisas importantes para fazer no mundo. Nada era mais importante que você, disse Rodrigo, pegando a mão fina de Diego entre as suas. Nada na vida era mais importante que estar ao seu lado. Tia Carmen me contou que você ia se casar hoje, disse Diego, tentando se sentar melhor na cama. Desculpe por ter atrapalhado. Eu disse a ela para não te incomodar, mas ela insistiu. Carmen se aproximou da cama, emocionada. Diego, você não atrapalhou nada. Você salvou seu pai de cometer o maior erro da vida dele. É verdade, confirmou Rodrigo. Eu ia me casar sem amor, filho. Por negócios, por conveniência. Mas você me lembrou do que realmente importa. Diego sorriu novamente, mas desta vez seus olhos se encheram de lágrimas. Papai, posso te chamar de papai? A palavra atingiu Rodrigo como um raio. Claro, meu filho. Claro que pode. Papai, os médicos disseram que eu não tenho muito tempo. Algumas semanas, talvez um mês. Mas eu queria te conhecer antes de ir encontrar a mamãe. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não, filho. Não fale assim. Você vai ficar bem. Eu vou te levar para os melhores hospitais, os melhores médicos do mundo. Dinheiro não é problema. Mas Diego balançou a cabeça com uma sabedoria que não condizia com sua idade. Não é questão de dinheiro, papai. Meu corpo já está muito cansado. Os médicos fizeram tudo o que puderam. Então, o que posso fazer por você? Perguntou Rodrigo desesperado. O que você quer que eu faça? Diego pensou por um momento. Depois seus olhos se iluminaram. Quero conhecer sua vida, papai. Quero saber como você cresceu, quais eram seus sonhos quando tinha minha idade. E quero te contar sobre a minha vida também. Sobre a mamãe, sobre meus amigos daqui do hospital, sobre meus desenhos. Seus desenhos? Eu desenho muito. É minha paixão. Tia Carmen trouxe materiais para mim e eu passo o dia criando histórias em quadrinhos. Sonhava em ser artista, como a mamãe sonhava em ser professora. Carmen abriu uma gaveta e tirou um caderno esfarrapado, cheio de desenhos coloridos. Rodrigo folheou as páginas, impressionado com o talento artístico de seu filho. Os desenhos contavam histórias de super-heróis, aventuras espaciais, mas também de famílias felizes. Este aqui, disse Diego, apontando para um desenho específico. É você, eu e a mamãe. Eu imaginava como seria se fôssemos uma família. Rodrigo não conseguiu conter o choro. Ali estava representado o que ele havia perdido. Não apenas um filho, mas uma vida inteira de amor, de momentos simples, de felicidade verdadeira. Diego, eu quero fazer um acordo com você, disse Rodrigo, limpando as lágrimas. Eu vou passar todo o tempo que você tem comigo, cada segundo, e você vai me ensinar a ser pai, enquanto eu te conto sobre o homem que eu costumava ser antes de perder meu caminho. Você faria isso? Perguntou Diego, seus olhos brilhando de esperança.
Mesmo eu estando doente? Mesmo sabendo que vai ser triste? Especialmente por isso, filho. Especialmente por isso. Carmen observava a cena com lágrimas nos olhos. Havia trabalhado anos para Rodrigo, vendo-o se tornar cada vez mais frio e distante. Agora, pela primeira vez, via o homem que ele realmente era por baixo de toda aquela armadura de sucesso. Um médico entrou no quarto, surpreendendo-se ao ver Rodrigo ali. Doutor Henrique, disse Carmen, este é o pai do Diego. O médico, um homem de meia idade com olhar gentil, cumprimentou Rodrigo. É um prazer conhecê-lo, senhor. Diego sempre falava sobre o pai. Ele tem muito orgulho de você. Como está o estado dele, doutor? Perguntou Rodrigo, preparando-se para o pior. Não vou mentir para vocês. O quadro é muito grave. Mas Diego é um menino especial. Sua força de vontade é impressionante. Quem sabe, com o pai ao lado dele agora... Vai ficar tudo bem, papai, disse Diego, apertando a mão de Rodrigo. Agora que você está aqui, eu me sinto completo. Não importa o que aconteça. Rodrigo olhou para seu filho, tão jovem, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão forte, e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Diego, eu vou cuidar de você. E depois eu vou honrar sua memória e a da sua mãe fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo. O que, papai? Vou aprender a amar de verdade. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da vida de Rodrigo. Ele cancelou todas as reuniões, ignorou as ligações furiosas de Isabela e seus advogados e se instalou em uma cadeira ao lado da cama de Diego no Hospital Central. Papai, você não precisa dormir aqui, disse Diego na terceira noite, vendo Rodrigo tentando se acomodar na desconfortável poltrona do hospital. Eu perdi 17 anos da sua vida, filho. Não vou desperdiçar nenhuma hora do tempo que nos resta. Carmen chegou pela manhã trazendo café e pães caseiros. Ela havia se tornado a ponte entre pai e filho, ajudando-os a se conhecerem. Diego, conte ao seu pai sobre seus amigos aqui do hospital, sugeriu ela, sentando-se na beirada da cama. Os olhos de Diego se iluminaram. Ah, sim. Papai, você precisa conhecer o Lucas. Ele tem leucemia também, mas está respondendo melhor ao tratamento. E tem a Marina, que tem apenas 8 anos, mas é a mais corajosa de todos nós. Rodrigo escutava cada palavra com atenção, descobrindo um mundo de solidariedade e coragem que jamais imaginara existir. Diego falava de seus amigos como se fossem tesouros preciosos, cada um com sua história de luta e esperança. Eles querem te conhecer, disse Diego timidamente. Eu sempre falava sobre meu pai famoso. Eles não acreditavam que eu realmente era seu filho. Claro que vou conhecê-los, respondeu Rodrigo, quando você quiser. Naquela tarde, Diego o levou para conhecer a enfermaria pediátrica. Rodrigo ficou chocado com a realidade que encontrou. Crianças de várias idades lutando contra doenças graves, mas ainda assim sorrindo, brincando, apoiando umas às outras. Lucas, um menino de 15 anos, foi o primeiro a cumprimentá-lo. Então você é o pai do Diego! Ele não para de falar sobre você desde que chegou aqui. E você deve ser o Lucas, disse Rodrigo apertando a mão do garoto. Diego me contou que você é o melhor jogador de xadrez do hospital. Seu filho que me ensinou, riu Lucas. Ele é muito inteligente. Sempre inventa histórias incríveis para nos distrair quando o tratamento fica pesado. Marina, uma garotinha careca, mas com olhos brilhantes, se escondeu atrás de Diego quando Rodrigo se aproximou. Marina é tímida, explicou Diego, se agachando para ficar na altura dela. Mas ela desenha melhor que eu. Quer mostrar seus desenhos para o meu papai? A menina assentiu e correu para buscar um caderno. Seus desenhos eram simples, mas cheios de cores vibrantes. Casas com jardins imensos, famílias sorridentes, arco-íris que ocupavam páginas inteiras. São muito bonitos, Marina, disse Rodrigo, genuinamente tocado. Você tem muito talento. Ela desenha a casa onde quer morar quando sair daqui, explicou Diego. Uma casa grande, com um jardim cheio de flores e espaço para todos os amigos brincarem. Rodrigo sentiu uma ideia nascendo em sua mente, mas aguardou para si por enquanto. Durante a semana seguinte, Rodrigo passou a conhecer não apenas os pacientes, mas também suas famílias. Conheceu Dona Ana, mãe de Lucas, que trabalhava como doméstica e passava as noites no hospital dormindo em uma cadeira.
Conheceu o senhor José, avô de Marina, que vendia doces na porta do hospital para pagar os remédios da neta. Como vocês conseguem? Perguntou Rodrigo a dona Ana certa noite, enquanto ela organizava os poucos pertences de Lucas. Conseguimos o quê, senhor? Manter a esperança, sorrir, apoiar uns aos outros quando tudo parece perdido. Dona Ana sorriu com uma sabedoria que só o sofrimento pode trazer. Porque é tudo que temos, senhor Rodrigo. Se perdermos a esperança, perdemos tudo. E nossos filhos precisam ver que ainda vale a pena lutar. Rodrigo voltou para o quarto de Diego profundamente tocado. Encontrou seu filho desenhando, a língua ligeiramente para fora em concentração. O que está desenhando, filho? Uma surpresa para você, disse Diego escondendo o caderno. Mas ainda não está pronto. Diego, posso te fazer uma pergunta? Claro, papai. Você tem raiva de mim? Por não ter estado aqui todos esses anos? Diego parou de desenhar e olhou diretamente nos olhos do pai. No começo eu tinha. Quando era pequeno eu ficava bravo porque todos os meus amigos tinham pais, e eu só tinha a mamãe. Mas a mamãe me explicou que às vezes as pessoas se perdem no caminho, e não é porque são ruins, é porque se esquecem do que é importante. Oh, sua mãe era uma mulher muito sábia. Ela era mesmo. Ela dizia que um dia você voltaria para casa, para o seu coração. Eu não entendia muito bem, mas acho que entendo agora. O que você quer dizer? Diego mostrou o desenho que estava fazendo. Era Rodrigo, mas não o empresário rico e bem vestido. Era um homem simples, sorrindo, cercado por crianças do hospital. Este é você agora, papai. Você voltou para casa. Rodrigo sentiu as lágrimas brotarem novamente. Como você ficou tão sábio, meu filho? A mamãe dizia que quando enfrentamos coisas difíceis, ou crescemos ou morremos. Eu escolhi crescer. Naquela noite, depois que Diego adormeceu, Rodrigo tomou uma decisão. Ligou para seu advogado e contador, dando instruções precisas sobre mudanças drásticas que queria fazer em suas empresas e investimentos. Carmen, que havia ficado para fazer companhia, observou-o falando ao telefone. Vai fazer algo grande, não é? Perguntou ela quando ele desligou. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou usar meu dinheiro para algo que realmente importa. O que tem em mente? Rodrigo olhou para seu filho dormindo, tão frágil, mas tão forte ao mesmo tempo. Vou construir algo que Diego e Sofia ficariam orgulhosos. Algo que fará diferença na vida de todas essas famílias. Carmen sorriu. Seu filho realmente conseguiu o milagre de trazer seu coração de volta. Não, Carmen. Vocês dois conseguiram. Você e ele me salvaram de uma vida vazia. Mas no dia seguinte, quando Rodrigo chegou ao hospital pela manhã, encontrou uma movimentação estranha. Médicos e enfermeiros corriam pelos corredores, e Carmen estava na porta do quarto de Diego com o rosto pálido. O que aconteceu? Perguntou Rodrigo, o coração disparando. Diego teve uma crise durante a madrugada, disse Carmen, a voz tremendo. Os médicos estão com ele agora. Rodrigo empurrou a porta e encontrou seu filho ligado a vários aparelhos, mais pálido que nunca. Dr. Henrique estava verificando os equipamentos com expressão grave. Como ele está, doutor? O médico suspirou profundamente. Não vou mentir, senhor Montenegro. O estado dele se deteriorou rapidamente. O corpo não está mais respondendo ao tratamento. Quanto tempo? Perguntou Rodrigo, preparando-se para o pior. Difícil dizer. Talvez alguns dias. Talvez menos. Diego abriu os olhos lentamente e sorriu fracamente ao ver o pai. Oi, papai. Você veio cedo hoje. Vim sim, filho. Como você está se sentindo? Cansado. Muito cansado. Mas feliz porque você está aqui. Rodrigo segurou a mão de Diego, sentindo como ela estava fria e frágil. Diego, eu preciso te contar uma coisa importante. Sobre o que vou fazer depois que eu partir, completou Diego com naturalidade. Pode falar, papai. Não tenho medo. Vou usar todo o meu dinheiro para construir um hospital para crianças. Um hospital onde nenhuma família precise se preocupar com dinheiro, onde todos sejam tratados com dignidade e amor. E vou chamá-lo de Hospital Sofia Diego Montenegro. Os olhos de Diego se encheram de lágrimas de alegria. Sério, papai? Você faria isso? Não só faria, como vou fazer. É minha promessa para você e para sua mãe.
Diego apertou a mão do pai com toda a força que ainda tinha. Mamãe ficaria tão orgulhosa de você, papai. E eu também estou. Eu que estou orgulhoso de você, meu filho. Você me ensinou mais sobre a vida em 2 semanas do que aprendi em 42 anos. As horas passaram como uma eternidade angustiante. Rodrigo não se afastou um segundo do lado de Diego, observando cada respiração difícil de seu filho. Carmen havia trazido uma manta e insistiu para que ele descansasse. Mas o empresário estava determinado a não perder nenhum momento. Durante a madrugada, Diego acordou com uma expressão diferente no rosto. Seus olhos, embora ainda fracos, tinham um brilho especial. Papai, você está acordado? Estou sim, filho. Como você está se sentindo? Melhor, muito melhor, na verdade. Diego tentou se sentar, e para surpresa de Rodrigo, conseguiu. Acho que meu corpo está me dando um último presente. Carmen, que cochilava na poltrona ao lado, despertou com a movimentação. Diego, você está mais forte. Tia Carmen, você pode me ajudar com uma coisa importante? Perguntou Diego, seus olhos brilhando com uma energia que não demonstrava há dias. Quero mostrar algo especial para o papai. Carmen e Rodrigo trocaram olhares esperançosos. Talvez os médicos tivessem se enganado. Talvez ainda houvesse tempo. Diego pediu que Carmen trouxesse todos os seus desenhos da gaveta. Eram dezenas de cadernos, alguns já bem gastos pelo tempo. Papai, desde pequeno eu desenho histórias sobre você. Histórias de como eu imaginava que seria nossa vida juntos. Rodrigo pegou o primeiro caderno com mãos trêmulas. Na capa, em letras infantis e coloridas, estava escrito: As aventuras do papai e do Diego. Comecei a desenhar isso quando tinha 6 anos, explicou Diego. A mamãe me ajudou com algumas letras. As páginas revelavam uma narrativa tocante criada pela imaginação de uma criança que sonhava com um pai presente. Havia desenhos de Rodrigo ensinando Diego a andar de bicicleta, os dois pescando em um lago, brincando de futebol no quintal, lendo histórias antes de dormir. Cada história era um sonho que eu tinha, disse Diego, folheando as páginas. Eu imaginava que um dia você voltaria e faríamos tudo isso juntos. Rodrigo mal conseguia falar, tamanha era a emoção. Diego, esses desenhos são a coisa mais linda que já vi na vida. Tem mais, papai. Este aqui eu fiz quando a mamãe morreu. Diego mostrou outro caderno. Este com tons mais sombrios, mas ainda cheio de amor. Eu desenhei você me consolando, me dizendo que tudo ficaria bem. A imagem mostrava Rodrigo abraçando Diego em um hospital, enquanto uma figura angelical, claramente Sofia, olhava do céu com um sorriso aprovador. Você sabia, não sabia? Sussurrou Rodrigo. Seu coração sabia que eu viria. Eu sempre soube, papai. Mesmo quando doía muito esperar, eu sabia que um dia nos encontraríamos. Carmen secava as lágrimas enquanto observava a cena. Diego, conte a seu pai sobre o projeto especial. Os olhos de Diego se iluminaram ainda mais. Ah, sim. Papai, eu tenho um projeto. Algo que quero deixar pronto antes de ir encontrar a mamãe. O que é, filho? Diego respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Quero criar um livro de histórias para as crianças daqui do hospital. Histórias de esperança, de coragem, de amor. Histórias que mostrem que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo bonito para encontrar. Rodrigo ficou sem palavras. Seu filho pensava em ajudar outras crianças. Já comecei algumas, continuou Diego, mostrando desenhos novos e vibrantes. Esta história é sobre Marina. Ela é uma princesa guerreira que usa sua coragem para ajudar outros reinos. E esta é sobre Lucas, um cavaleiro que nunca desiste de proteger seus amigos. As histórias eram magníficas. Diego havia capturado a essência de cada criança do hospital, transformando suas lutas em aventuras épicas, cheias de significado e esperança. Diego, essas histórias são incríveis. Você tem um talento extraordinário. O Dr. Henrique disse que se eu conseguir terminar o livro, eles vão imprimir para todas as crianças do hospital. Seria meu presente de despedida para eles. Nesse momento, a porta se abriu e entrou uma visita inesperada. Era Isabela, ainda vestindo roupas elegantes, mas com o rosto marcado pela raiva e desespero.
Rodrigo, precisamos conversar, disse ela, ignorando completamente Diego e Carmen. Isabela, não é o momento. Não é o momento, explodiu ela. Você me abandona no altar por causa de uma história absurda e acha que não é momento de conversarmos? Diego observou a cena com curiosidade, sem demonstrar medo ou intimidação. Quem é ela, papai? Diego. Esta é Isabela. Era a mulher com quem eu ia me casar. Para surpresa de todos, Diego sorriu e estendeu a mão para Isabela. Oi, Isabela. É um prazer conhecer você. Sou Diego, filho do papai. Isabela ficou desconcertada com a gentileza do garoto. Havia chegado preparada para uma batalha, mas não esperava encontrar uma criança educada e sorridente. Rodrigo me contou sobre você, continuou Diego. Sinto muito por ter atrapalhado o casamento de vocês. Não era minha intenção. Diego, você não atrapalhou nada, disse Rodrigo firmemente. Você me salvou. Isabela olhou para o menino na cama. Tão magro, tão frágil, mas com olhos tão cheios de bondade. E pela primeira vez sentiu algo diferente da raiva. Você realmente está doente? Perguntou ela, sua voz perdendo a agressividade. Estou sim, mas não fico triste com isso. Conheci meu papai, fiz novos amigos aqui no hospital e estou criando algo que vai ajudar outras crianças. Acho que foi uma vida bem vivida. As palavras de Diego atingiram Isabela como um soco. Aqui estava uma criança enfrentando a dor com mais dignidade e sabedoria do que ela havia demonstrado em toda a sua vida adulta. Isabela, disse Diego gentilmente, posso te pedir um favor? Ela assentiu ainda em choque. Cuide do meu papai quando eu não estiver mais aqui. Ele vai precisar de alguém e você parece ser uma pessoa boa. Isabela começou a chorar. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas lágrimas de vergonha e reconhecimento. Diego, eu não sou uma pessoa boa. Vim aqui para brigar, para forçar seu pai a voltar para mim. Mas você pode ser, disse Diego com a sabedoria que só crianças especiais possuem. Todos nós podemos ser melhores. Meu papai aprendeu isso, e você também pode aprender. Rodrigo observava a cena em admiração total. Seu filho estava conseguindo o impossível, tocando o coração de pedra de Isabela. Como você consegue ser tão bondoso? Perguntou Isabela, se aproximando da cama. Minha mamãe me ensinou que guardar raiva no coração é como carregar pedras na mochila. Só faz a gente ficar mais pesado e cansado. É melhor perdoar e seguir em frente. Isabela olhou para Rodrigo, depois para Diego novamente. Eu vim aqui para te odiar, menino. Para culpar você por ter destruído minha vida. E conseguiu? Perguntou Diego com curiosidade genuína. Isabela balançou a cabeça sorrindo através das lágrimas. Não consegui. Você é especial demais para odiar. Então isso é bom. Odiar faz mal para a saúde. Tia Carmen sempre diz isso. Carmen sorriu do seu canto, impressionada com a capacidade de Diego de transformar situações tensas em momentos de conexão humana. Diego, disse Isabela hesitante, posso ver seus desenhos? Seu pai disse que você é artista. Os olhos de Diego brilharam de alegria. Claro, você quer ver as histórias do hospital? São minhas favoritas. Enquanto Diego mostrava seus desenhos para Isabela, explicando cada personagem e cada aventura, Rodrigo sussurrou para Carmen. Ele está fazendo isso de propósito, não está? O quê? Curando pessoas, tocando corações, transformando vidas. Carmen sorriu. Esse menino tem um dom especial, Sr. Montenegro. Mesmo na dor, ele encontra maneiras de espalhar amor. Isabela estava completamente envolvida nas histórias de Diego, fazendo perguntas, rindo das aventuras dos pequenos heróis. Diego, essas histórias são maravilhosas. Você já pensou em publicar um livro de verdade? É exatamente isso que ele quer fazer, disse Rodrigo. Um livro para as crianças do hospital. Isabela olhou para Rodrigo com uma expressão que ele não havia visto antes. Não era paixão ou interesse, mas respeito genuíno. Rodrigo, posso conversar com você lá fora por um minuto? Do lado de fora do quarto, Isabela respirou fundo antes de falar. Eu entendo agora. Entendo por que você me deixou no altar. Isabela, não, deixe-me terminar. Eu vim aqui furiosa, pensando apenas em mim mesma.
Mas aquele menino, ele me mostrou o que realmente importa na vida. Diego tem esse poder mesmo. Rodrigo, eu quero ajudar. Com o livro, com o hospital que você quer construir, com qualquer coisa que honre a memória dele. Rodrigo ficou surpreso. Por que faria isso? Porque hoje eu conheci a pessoa que quero ser. E foi uma criança de 17 anos que me ensinou isso. Os dias seguintes trouxeram uma energia completamente nova para a enfermaria pediátrica. Isabela havia retornado no dia seguinte com uma equipe de designers gráficos e ilustradores profissionais determinada a transformar os desenhos de Diego em um livro real. «Diego, olhe isso!» disse ela, entrando no quarto com os olhos brilhando de entusiasmo. «Trouxe alguns amigos para te ajudar com seu projeto.» Diego mal podia acreditar no que via. Profissionais renomados se curvavam respeitosamente diante de sua cama, tratando suas criações como obras de arte valiosas. «Senhor Diego», disse Marcos, o diretor de arte, «suas histórias são extraordinárias. Gostaríamos muito de ajudá-lo a transformá-las no livro mais bonito que já criamos.» «Vocês fariam isso mesmo?» perguntou Diego, sua voz fraca mas cheia de esperança. «Seria uma honra», respondeu Letícia, a ilustradora principal. Nunca vi histórias tão cheias de amor e coragem. Rodrigo observava a cena do canto do quarto, o coração transbordando de gratidão. Isabela havia se transformado completamente, e agora dedicava sua energia e recursos para realizar o sonho de seu filho. «Papai, você pode vir aqui?» chamou Diego. «Quero te mostrar algo especial.» Rodrigo se aproximou da cama, onde Diego segurava um desenho diferente dos outros. Era mais detalhado, mais cuidadoso, claramente feito com muito amor. «Esta é minha história favorita», disse Diego, mostrando o desenho. «É sobre um empresário muito rico que pensava que dinheiro era a coisa mais importante do mundo. A história mostrava um homem em um escritório luxuoso, rodeado de papéis e contratos, mas completamente sozinho. Nas páginas seguintes, o homem descobria que tinha um filho e aprendia sobre o verdadeiro significado da riqueza. «Diego, esta história é sobre mim», disse Rodrigo emocionado. «É sim, papai. Eu a chamei de O Homem que Encontrou Seu Coração. Quero que seja a primeira história do livro.» Isabela se aproximou e olhou por sobre o ombro de Rodrigo. «Diego, posso sugerir algo?» «Claro. Que tal se fizéssemos 2 livros? Um com as histórias das crianças do hospital e outro só com a história do seu pai. Poderíamos vender o segundo livro e usar o dinheiro para construir mais hospitais.» Os olhos de Diego se iluminaram como fogos de artifício. «Isabela, isso é genial! Papai, você deixaria?» Rodrigo assentiu, incapaz de falar devido à emoção. «Então está decidido», disse Isabela. «Faremos os 2 livros, e vamos torná-los os livros infantis mais bonitos já publicados.» Enquanto a equipe trabalhava nos desenhos, Diego chamou Carmen para o lado. «Tia Carmen, preciso te contar um segredo.» «O que é, meu anjo?» «Eu sonhei com a mamãe ontem.» Ela estava linda, sorrindo, e me disse que estava orgulhosa de mim e do papai. Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais ela disse? Que não preciso ter medo. Que quando for a hora de ir com ela, vai ser tranquilo, como adormecer. E que o papai vai ficar bem, porque agora ele sabe o que é amar de verdade. As lágrimas escorreram pelo rosto de Carmen. «Diego, você é o menino mais especial que já conheci. Tia Carmen, você pode prometer uma coisa? Qualquer coisa, querido. Quando eu não estiver mais aqui, cuide do papai. Ele vai fingir que está forte, mas vai precisar de você. E da Isabela também.» Carmen assentiu, prometendo solenemente. Naquela tarde, algo extraordinário aconteceu. Lucas entrou correndo no quarto de Diego, seguido por Marina e várias outras crianças do hospital. «Diego, Diego, você não vai acreditar!» gritou Lucas, ofegante de emoção. «O que foi? Apareceu um doador compatível para mim? Vou fazer o transplante de medula óssea!» O quarto explodiu em gritos de alegria. Todas as crianças se abraçaram, chorando de felicidade. Rodrigo e Isabela observavam a cena, tocados pela pureza daquele amor fraternal. «Isso é maravilhoso, Lucas», disse Diego, tentando se sentar melhor na cama. «Você vai ficar bom. E sabe o que é o melhor?» disse Marina, seus olhos brilhando. «O doador é anônimo, mas deixou um recado dizendo que foi inspirado pela história de um menino corajoso
que transformou a vida de seu pai. Todos olharam para Diego, que ficou vermelho de vergonha e orgulho. Diego, disse Lucas, se aproximando da cama, você salvou minha vida. Sua história inspirou alguém a se tornar doador. Não fui eu, disse Diego humildemente. Foi o amor. O amor sempre encontra um jeito de fazer milagres. Rodrigo não conseguia mais conter as lágrimas. Seu filho estava literalmente salvando vidas simplesmente por existir e amar. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças voltaram para seus quartos, Diego pediu para ficar sozinho com o pai. Papai, sente aqui na cama comigo. Rodrigo se deitou cuidadosamente ao lado de Diego, lembrando-se de todas as noites que deveria ter estado ali para contar histórias ou simplesmente dar boa noite. Papai, eu preciso te dizer algo importante. O que é, filho? Eu não estou triste por estar morrendo. Eu estou feliz por ter vivido. A declaração atingiu Rodrigo como um raio. Como você pode dizer isso, Diego? Você tem apenas 17 anos. Tinha uma vida inteira pela frente. Mas eu vivi intensamente, papai. Conheci o amor através da mamãe. Conheci a amizade através dos meus amigos aqui do hospital. E conheci o amor paternal através de você. Muitas pessoas vivem 100 anos e nunca sentem o que eu senti. Rodrigo abraçou Diego delicadamente, sentindo como o corpo de seu filho estava frágil. Diego, você me ensinou mais sobre a vida em algumas semanas do que eu aprendi em 42 anos. E você me ensinou que nunca é tarde para mudar, papai. Que nunca é tarde para escolher o amor. Filho, eu tenho tanto medo. Medo do quê? Medo de te perder. Medo de ficar sozinho novamente. Medo de voltar a ser o homem frio que eu era antes. Diego olhou profundamente nos olhos do pai. Papai, você nunca vai me perder. Eu vou estar sempre aqui, disse, colocando a mão no peito de Rodrigo. E você nunca mais vai estar sozinho, porque agora você sabe amar. Tem tia Carmen, tem Isabela, tem todos os nossos amigos do hospital. Você tem certeza disso? Tenho sim. E sabe por quê? Porque eu vou deixar um presente especial para você. Que presente? Diego sorriu misteriosamente. Você vai descobrir amanhã. Na manhã seguinte, Rodrigo foi acordado por Carmen, que estava visivelmente emocionada. Senhor Montenegro, desperte. Diego quer falar com você. Rodrigo se levantou rapidamente, temendo o pior. Mas encontrou Diego sentado na cama, mais alerta do que havia estado em dias. Bom dia, papai. Dormiu bem na poltrona? Diego, como você está se sentindo? Estou ótimo. E tenho uma surpresa para você. Diego apontou para a mesa ao lado da cama, onde havia um envelope lacrado. Abra. Rodrigo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou uma carta escrita com a letra cuidadosa de Diego. Meu querido papai, se você está lendo esta carta, significa que eu já fui encontrar a mamãe. Mas antes de ficar triste, quero que saiba que você me deu o presente mais precioso que existe. Você me ensinou que o amor verdadeiro pode curar qualquer ferida. Deixo para você uma missão especial. Continue espalhando amor pelo mundo. Construa o hospital, publique os livros, ajude outras famílias como a nossa. E sempre que olhar para as estrelas, lembre-se de que eu e a mamãe estamos lá, orgulhosos do homem incrível que você se tornou. Com todo o meu amor eterno, seu filho Diego. Quando Rodrigo terminou de ler, olhou para a cama e viu Diego sorrindo pacificamente. Seus olhos fechados, uma expressão de completa serenidade no rosto. Diego, sussurrou ele. Carmen se aproximou e verificou cuidadosamente. Ele se foi, Sr. Montenegro. Tranquilamente, enquanto você lia sua carta. Rodrigo segurou a mão ainda morna de seu filho. E pela primeira vez, não sentiu desespero. Sentiu paz. Diego havia partido exatamente como havia vivido, com amor, dignidade e esperança. 3 meses depois da partida de Diego, o mundo de Rodrigo havia se transformado completamente. O empresário que antes vivia isolado em sua torre de vidro, agora passava os dias no canteiro de obras do Hospital Sofia Diego Montenegro, supervisionando pessoalmente cada detalhe da construção. Senhor Montenegro, disse o engenheiro-chefe, a ala pediátrica ficará exatamente como o senhor solicitou. Quartos amplos, com vista para o jardim, e uma biblioteca especial para as histórias do Diego. Rodrigo assentiu.
observando os operários que trabalhavam incansavelmente. Cada tijolo colocado ali era uma homenagem ao filho que ele conhecera tão brevemente, mas que mudara sua vida para sempre. Carmen se aproximou, carregando uma caixa de papéis. Desde a morte de Diego, ela havia se tornado muito mais que uma funcionária. Era sua parceira na missão de honrar a memória do menino. As primeiras 1000 cópias do livro, O Homem que Encontrou Seu Coração, chegaram da gráfica, anunciou ela, abrindo a caixa com cuidado reverencial. Rodrigo pegou um exemplar com mãos que ainda tremiam de emoção. A capa mostrava o desenho original de Diego, um homem de terno descobrindo que a verdadeira riqueza estava no amor. As páginas internas reproduziam fielmente cada traço, cada cor, cada palavra do filho, que partiram cedo demais. E o livro das histórias do hospital? Perguntou Rodrigo. Isabela está finalizando os últimos detalhes com a editora. Ela insistiu que cada criança internada em hospitais públicos do país recebesse um exemplar gratuitamente. O nome de Isabela ainda surpreendia Rodrigo. A mulher que ele quase desposou por conveniência havia se tornado uma das pessoas mais importantes em sua nova vida. Não como esposa. Ambos haviam compreendido que não era esse o destino deles, mas como parceira na missão de espalhar o amor que Diego havia ensinado. "Senhor Montenegro!" gritou uma voz familiar. Era Lucas, correndo em direção a eles com um sorriso radiante. O transplante de medula óssea havia sido um sucesso completo e o garoto estava irreconhecível, forte, saudável, cheio de vida. "Lucas, como você está, campeão?" "Incrível! Os médicos disseram que estou curado." Lucas abraçou Rodrigo com força. "E tenho uma notícia fantástica para contar." "O que é?" "Descobri quem foi meu doador anônimo." Rodrigo e Carmen se entreolharam, curiosos. Essa era a pergunta que os intrigava desde a recuperação de Lucas. "Era a Isabela", revelou Lucas, os olhos brilhando de gratidão. Ela se cadastrou como doadora no mesmo dia que conheceu Diego. Disse que foi inspirada pela coragem dele. A revelação atingiu Rodrigo como um raio. Isabela nunca havia mencionado isso. Nunca havia buscado reconhecimento ou gratidão. Ela simplesmente fizera o que Diego teria feito. Ajudar sem esperar nada em troca. "Onde ela está agora?" perguntou Rodrigo. "No hospital antigo, visitando as crianças. Ela vai lá toda semana para contar as histórias do Diego." Rodrigo decidiu ir até lá imediatamente. Encontrou Isabela sentada no chão da enfermaria pediátrica, rodeada por uma dúzia de crianças, lendo em voz alta uma das aventuras criadas por Diego. "E então", dizia ela com voz dramática, "a princesa Marina descobriu que sua verdadeira força não estava na espada, mas no amor que sentia por seus amigos." As crianças aplaudiram, encantadas. Rodrigo observou da porta, tocado pela cena. Esta era a mesma mulher que apenas meses antes se preocupava apenas com festas e status social. "Tia Isabela", disse uma garotinha, "você conhecia o menino que criou essas histórias?" "Conheci sim, Sofia. E posso garantir que ele era ainda mais especial do que suas histórias." "Como ele era?" Isabela sorriu, e seus olhos se encheram daquele brilho que aparecia sempre que falava de Diego. "Ele era corajoso como um leão, gentil como um anjo e sábio como um velho mestre. Mas principalmente ele tinha o coração maior que qualquer pessoa que já conheci." Rodrigo se aproximou discretamente. "E ele ensinou muitas pessoas a descobrirem seus próprios corações." As crianças se viraram e reconheceram Rodrigo das fotos dos jornais. "É o papai do Diego!" gritaram em coro. "Sim, sou eu. E vim aqui para conhecer vocês, os novos guardiões das histórias do meu filho." Uma menina de cerca de 8 anos se aproximou timidamente. "Senhor, é verdade que você vai construir um hospital só para crianças pobres?" "É verdade, sim. E sabem por quê?" "Por quê?" "Porque vocês merecem o melhor cuidado do mundo. Cada criança é um tesouro precioso." "Igual o Diego era para você?" A pergunta simples emocionou Rodrigo profundamente. "Exatamente igual." Isabela se levantou e se aproximou dele. "Rodrigo, preciso confessar uma coisa. O Lucas me contou sobre o transplante de medula." Ela ficou vermelha. "Não era para ninguém saber." "Por que não me contou?" "Porque aprendi com Diego que as melhores ações são aquelas que fazemos sem esperar reconhecimento." Rodrigo olhou para Isabela.
Realmente olhou. Pela primeira vez desde que a conhecera. Via agora uma mulher completamente diferente daquela que quase se tornara sua esposa. Esta Isabela tinha propósito, tinha coração, tinha a marca transformadora do amor de Diego. Isabela, eu preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você seja a diretora pedagógica do Hospital Sofia Diego Montenegro. Responsável por implementar o projeto de humanização, por garantir que cada criança se sinta amada e cuidada. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Rodrigo, eu não tenho experiência em administração hospitalar, mas tem algo muito mais importante. Tem coração. E foi Diego quem me ensinou que essa é a qualificação mais importante de todas. Naquela noite, Rodrigo, Carmen e Isabela se reuniram no apartamento de Rodrigo para planejar os detalhes finais do hospital. A mesa estava coberta de plantas arquitetônicas, orçamentos e, principalmente, os desenhos originais de Diego. A biblioteca infantil ficará no centro da ala pediátrica, explicou Rodrigo, apontando para a planta. Vai ser um espaço mágico, onde cada criança poderá sonhar e imaginar, assim como Diego fazia. E aqui, disse Isabela, apontando para outra área, podemos criar uma oficina de arte, um espaço onde as crianças possam expressar seus sentimentos através de desenhos e pinturas. Carmen sorriu. Diego ficaria tão orgulhoso de ver vocês dois trabalhando juntos assim. Carmen tem razão, disse Rodrigo. Nós três somos a família que Diego criou. Não pelo sangue, mas pelo amor. Falando em família, disse Carmen hesitante. Tenho algo para mostrar para vocês. Ela tirou da bolsa um envelope lacrado. Diego me deu isto no dia antes de morrer. Disse para abrir apenas quando o hospital estivesse quase pronto. Rodrigo e Isabela se entreolharam. Abra, disse Rodrigo. Carmen abriu o envelope e tirou uma folha de papel. Era outro desenho de Diego, mas este era diferente de todos os outros. Mostrava 3 adultos, claramente Rodrigo, Isabela e Carmen, rodeados por dezenas de crianças sorridentes em um hospital colorido e acolhedor. No alto da folha, com a letra cuidadosa de Diego, estava escrito: Minha nova família cuidando de outras famílias. Obrigado por fazerem meu sonho se tornar real. Os 3 ficaram em silêncio absoluto, emocionados demais para falar. Ele sabia, sussurrou Isabela. Ele sabia que nós nos tornaríamos uma família. Diego sempre soube de tudo, disse Carmen. Era como se ele enxergasse o futuro com o coração. E ele nos deixou uma responsabilidade, disse Rodrigo, pegando o desenho com cuidado. Não podemos desapontá-lo. 6 meses depois, no dia da inauguração do Hospital Sofia Diego Montenegro, uma multidão se reuniu em frente ao majestoso edifício branco, com jardins coloridos e janelas amplas que permitiam que a luz natural inundasse cada cômodo. Rodrigo, vestindo um terno simples, muito diferente das roupas caras que costumava usar, subiu no palanque acompanhado por Carmen e Isabela. Meus amigos, começou ele, sua voz carregada de emoção. Hoje inauguramos mais que um hospital. Inauguramos um sonho. O sonho de um menino de 17 anos que me ensinou que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor. A plateia aplaudiu emocionada. Entre os presentes estavam Lucas, Marina e todas as crianças que haviam conhecido Diego no hospital antigo. Este hospital será diferente de todos os outros, continuou Rodrigo. Aqui, nenhuma família será humilhada por sua condição financeira. Aqui, cada criança será tratada como o tesouro precioso que é. E aqui, o amor será o melhor remédio que oferecemos. Carmen se aproximou do microfone. Diego costumava dizer que os adultos às vezes se esquecem de como sonhar. Este hospital é prova de que nunca é tarde para voltar a sonhar. Por fim, Isabela tomou a palavra. Eu conheci Diego apenas por algumas horas, mas ele mudou minha vida para sempre. Ele me ensinou que podemos escolher quem queremos ser, independentemente de quem fomos no passado. Quando as portas do hospital se abriram, a primeira criança a entrar foi Marina, agora com 9 anos e completamente curada. Ela correu direto para a biblioteca infantil, onde estava exposto, em uma moldura especial, o último desenho de Diego, aquele que mostrava sua nova família cuidando de outras famílias. Oi, Diego, sussurrou ela, tocando a moldura delicadamente.
Seu sonho se tornou realidade. Do lado de fora, Rodrigo olhou para o céu azul e sorriu. Pela primeira vez desde a morte de seu filho, sentiu uma paz completa no coração. Diego havia partido, mas seu legado vivia em cada criança que seria cuidada ali, em cada família que encontraria esperança, em cada vida que seria transformada pelo amor. Obrigado, meu filho, sussurrou ele. Obrigado por me ensinar a ser pai, mesmo que por tão pouco tempo. Obrigado por me ensinar que o amor é a única coisa que realmente importa. 2 anos haviam se passado desde a inauguração do Hospital Sofia Diego Montenegro, e a transformação que ele trouxera para a cidade era visível em cada esquina. O que começara como o sonho de um menino havia se tornado uma revolução silenciosa de amor e esperança. Rodrigo caminhava pelos corredores do hospital numa manhã ensolarada de primavera, cumprimentando funcionários e pacientes como fazia todos os dias. Sua rotina agora era completamente diferente. Acordava cedo, visitava cada ala do hospital, conversava com as famílias e dedicava suas tardes à Fundação Diego Montenegro, que já havia construído 3 hospitais semelhantes em outras cidades. "Bom dia, Sr. Rodrigo", gritou uma vozinha familiar. Era Juliana, uma garotinha de 6 anos que estava internada para uma cirurgia cardíaca. Ela sempre o esperava no corredor da ala pediátrica com um desenho novo nas mãos. "Bom dia, princesa. O que você desenhou hoje?" "Desenhei você, tia Carmen e tia Isabela, cuidando de todas as crianças", disse ela, mostrando orgulhosa seu desenho colorido. "E olha, aqui em cima está o Diego, sorrindo lá do céu." Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura da menina, pegando o desenho com o mesmo carinho que sempre demonstrava com essas pequenas obras de arte. "Está lindo, Juliana. Posso guardar na minha coleção especial?" "Claro. Mas primeiro quero te contar uma coisa importante." "O que é?" "Minha mamãe disse que você era um homem muito rico, mas que ficou ainda mais rico quando encontrou seu filho. É verdade?" A pergunta inocente tocou profundamente o coração de Rodrigo. "É verdade sim, princesa. Diego me ensinou que o amor é a maior riqueza que existe." "Então você é o homem mais rico do mundo." Rodrigo sorriu, abraçando delicadamente a menina. "Acho que sim, Juliana. Acho que sim." Continuando sua caminhada, Rodrigo encontrou Carmen na biblioteca infantil, lendo uma das histórias de Diego para um grupo de crianças em tratamento. Sua voz suave ecoava pelo ambiente colorido, repleto de almofadas e brinquedos, criando uma atmosfera mágica onde a dor dava lugar à imaginação. "E então", narrava Carmen, "o pequeno herói descobriu que sua maior força não estava nos músculos ou na velocidade, mas na capacidade de fazer os outros se sentirem especiais." As crianças escutavam hipnotizadas. Rodrigo observou da entrada, lembrando-se de como Diego costumava contar essas mesmas histórias para seus amigos no hospital antigo. Após a leitura, Carmen se aproximou dele. "Como está se sentindo hoje?" "Completo", respondeu Rodrigo sinceramente. "É estranho dizer isso, considerando que perdi meu filho, mas me sinto completo. Diego não foi embora, Sr. Rodrigo. Ele se multiplicou. Está presente em cada criança que cuidamos, em cada família que ajudamos, em cada pessoa que aprende a amar através do exemplo dele." Nesse momento, uma comoção no corredor chamou a atenção de ambos. Isabela estava chegando acompanhada de uma comitiva de médicos estrangeiros, todos visivelmente impressionados com as instalações. "Rodrigo!" chamou Isabela, aproximando-se com entusiasmo. "Quero apresentar o Dr. Williams, do Hospital Infantil de Londres, e a Dra. Yamamoto, de Tóquio. Eles vieram estudar nosso modelo de humanização hospitalar." Dr. Williams, um homem distinguido de cabelos grisalhos, cumprimentou Rodrigo calorosamente. "Senhor Montenegro, o que vocês criaram aqui é revolucionário. Nunca vi um ambiente hospitalar onde as crianças genuinamente se sentem felizes." "O segredo não está na infraestrutura", explicou Rodrigo. "Está no amor. Cada funcionário aqui é escolhido não apenas por sua competência técnica, mas principalmente por sua capacidade de amar e cuidar." A doutora Yamamoto assentiu impressionada. "Em Tóquio, temos hospitais com tecnologia de ponta, mas nossas crianças não sorriem como as daqui. Gostaríamos de implementar o modelo Diego Montenegro no Japão." "Ficaria honrado", disse Rodrigo. "Mas há uma condição.
O modelo deve ser sempre gratuito para famílias necessitadas. E cada hospital deve ter sua própria biblioteca de histórias inspiradoras. Naturalmente, concordou o Dr. Williams. Também gostaríamos de traduzir as histórias do Diego para o inglês. Elas precisam ser conhecidas no mundo inteiro. Isabela sorriu orgulhosa. Na verdade, os livros já foram traduzidos para 15 idiomas. A cada mês, recebemos cartas de crianças do mundo todo que se inspiraram nas aventuras criadas por Diego. Após a visita dos médicos estrangeiros, Rodrigo, Carmen e Isabela se reuniram no jardim do hospital, um espaço verde e sereno, onde as famílias podiam encontrar momentos de paz durante os tratamentos. Isabela, preciso te contar algo que venho pensando há semanas, disse Rodrigo. O que é? Quero criar uma universidade. A Universidade Diego Montenegro. Um lugar onde formamos médicos, enfermeiros e psicólogos com foco na humanização da medicina. Carmen bateu palmas, emocionada. Que ideia maravilhosa! Diego ficaria tão orgulhoso. Mas não será uma universidade comum, continuou Rodrigo. Os estudantes aprenderão não apenas técnicas médicas, mas também a importância do amor, da empatia, da compaixão. Cada formando sairá daqui carregando um pouco do espírito do Diego. Rodrigo, disse Isabela, pegando sua mão. Você se tornou exatamente o homem que Diego sonhava que fosse. Naquele momento, Lucas apareceu correndo pelo jardim. Agora, com 19 anos, forte e saudável, ele trabalhava como voluntário no hospital enquanto cursava medicina. Pessoal, vocês precisam ver isso! Gritou ele, segurando um tablet nas mãos. O que aconteceu, Lucas? Perguntou Carmen. O vídeo da história do Diego viralizou nas redes sociais. Tem mais de 50 milhões de visualizações. O grupo se reuniu ao redor do tablet, assistindo a um vídeo emocionante que contava a história de Diego e Rodrigo, narrada por crianças de vários países. Cada criança contava um pedaço da história em seu idioma, mas a emoção era universal. Olhem os comentários, disse Lucas, rolando a tela. Tem pessoas dizendo que a história mudou suas vidas, pais se reconciliando com filhos, famílias se reencontrando. Rodrigo leu alguns comentários com lágrimas nos olhos. Esta história me fez ligar para meu filho depois de 5 anos sem falar com ele. Maria, Brasil. Sou médica e agora trato meus pacientes de forma completamente diferente. Da Sara, Estados Unidos. Minha filha estava com leucemia e as histórias do Diego nos deram força para seguir em frente. Ela está curada hoje. Pierre, França. Diego está alcançando pessoas que nunca conheceu, sussurrou Carmen. Seu amor está se espalhando pelo mundo inteiro. Semanas depois, uma surpresa ainda maior aguardava Rodrigo. Ele estava em seu escritório no hospital, quando Carmen entrou com uma expressão de alegria indescritível. Senhor Rodrigo, tenho uma família aqui que gostaria de conhecê-lo. Claro, Carmen. Mande entrar. A porta se abriu e entrou um casal jovem acompanhado de um menino de cerca de 8 anos. O homem se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor Montenegro, meu nome é Carlos. Esta é minha esposa Ana. E este é nosso filho Miguel. É um prazer conhecê-los. Em que posso ajudá-los? Na verdade, senhor, disse Ana, viemos aqui para agradecer. Agradecer o quê? Carlos respirou fundo antes de continuar. Há 2 anos, Miguel foi diagnosticado com um tumor cerebral. Nós éramos uma família pobre, sem condições de pagar o tratamento. Quando soubemos do Hospital Sofia Diego Montenegro, trouxemos nosso filho aqui. Miguel se aproximou timidamente de Rodrigo. Tio Rodrigo, posso te mostrar uma coisa? Claro, campeão. O menino tirou da mochila um desenho. Era um autorretrato dele mesmo, sorrindo, com a cabeça raspada, mas cheio de alegria, rodeado por médicos e enfermeiros que pareciam anjos. Desenhei isto quando estava internado aqui. Todo mundo foi tão carinhoso comigo que não senti medo nenhum. E agora? Perguntou Rodrigo. Agora estou curado, exclamou Miguel. Os médicos disseram que o tumor desapareceu completamente. Ana começou a chorar. Senhor Montenegro, vocês não apenas salvaram a vida do nosso filho, vocês salvaram nossa família inteira. Mas tem mais, disse Carlos. Miguel decidiu que quer ser médico quando crescer. Ele diz que quer cuidar de outras crianças como vocês cuidaram dele.
Rodrigo se ajoelhou na altura de Miguel. E você vai ser um médico maravilhoso. Sabe por quê? Por quê? Porque você já aprendeu a lição mais importante. Que curar não é apenas sobre remédios e cirurgias, é sobre amor. Aquela tarde, Rodrigo decidiu visitar o túmulo de Diego. Era algo que fazia regularmente, sempre levando flores e notícias sobre o hospital e a fundação. O cemitério estava silencioso, com uma brisa suave balançando as árvores. Rodrigo se sentou ao lado da lápide simples, onde estava gravado: Diego Montenegro Morales, filho amado, artista talentoso, inspiração eterna. Oi, filho, começou ele como sempre fazia. Tenho tantas coisas para te contar. Rodrigo contou sobre os novos hospitais, sobre a universidade que estava planejando, sobre as crianças que eram curadas todos os dias, sobre o impacto global que suas histórias estavam causando. Sabe o que mais me deixa feliz, Diego? É que entendi finalmente o que você quis dizer quando falou que eu nunca te perderia. Você está comigo todos os dias, em cada decisão que tomo, em cada vida que ajudamos a salvar. Uma borboleta amarela pousou na lápide, permanecendo ali por longos minutos, como se estivesse escutando. Carmen diz que as borboletas são mensageiros dos anjos. Sorriu Rodrigo. Se é verdade, então obrigado pela visita, meu filho. No caminho de volta para o hospital, Rodrigo recebeu uma ligação de Isabela. Sua voz estava cheia de entusiasmo. Rodrigo, você está sentado? Estou dirigindo, por quê? A ONU quer criar o Programa Mundial Diego Montenegro para a humanização de hospitais infantis. Eles querem implementar nosso modelo em países pobres do mundo inteiro. Rodrigo parou o carro no acostamento, emocionado demais para continuar dirigindo. Isabela, tem certeza disso? Absoluta. O secretário-geral vai anunciar oficialmente na semana que vem. Rodrigo, o sonho do Diego vai alcançar milhões de crianças no mundo todo. Naquela noite, Rodrigo, Carmen e Isabela se reuniram no jardim do hospital para celebrar a notícia extraordinária. O local estava iluminado por luzes suaves, criando uma atmosfera mágica. Vocês se lembram? Disse Rodrigo. Quando Diego me perguntou o que eu faria por ele, e eu ofereci dinheiro e médicos caros? Lembro, disse Carmen. E ele disse que queria apenas te conhecer. Ele sabia que o amor era mais poderoso que qualquer riqueza material, acrescentou Isabela. E agora, continuou Rodrigo, o amor que ele plantou em nossos corações está se espalhando pelo mundo inteiro, tocando vidas que nunca poderíamos imaginar. Carmen sorriu. Diego sempre disse que o amor se multiplica quando é compartilhado. Sabem o que é mais incrível? Disse Isabela. Nós três éramos pessoas completamente diferentes antes de conhecer Diego. Rodrigo era um empresário frio. Eu era uma socialite fútil. Carmen era apenas uma funcionária invisível. E agora? Perguntou Carmen. Agora somos uma família unida por um propósito maior, respondeu Rodrigo. Somos os guardiães do legado de Diego. Mais que isso, disse Isabela. Somos prova viva de que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher o amor. Nesse momento, um grupo de crianças do hospital apareceu correndo pelo jardim, carregando lanternas coloridas. Era Marina, agora com 11 anos, e completamente curada, liderando as outras crianças. Tio Rodrigo, tia Carmen, tia Isabela, gritou ela. Preparamos uma surpresa para vocês. As crianças se posicionaram em formato de coração, acendendo suas lanternas simultaneamente. O jardim se iluminou com dezenas de luzes coloridas, criando um espetáculo mágico. Isto é para agradecer por tudo que vocês fazem por nós, disse Marina. E para lembrar que o Diego está sempre aqui conosco. Rodrigo olhou para o céu estrelado, sentindo uma paz profunda em seu coração. Diego havia partido há mais de 2 anos, mas seu legado crescia a cada dia, tocando vidas em todos os continentes, inspirando amor e compaixão onde antes havia indiferença. Obrigado, meu filho, sussurrou ele. Obrigado por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Obrigado por me mostrar que o amor é a única coisa que realmente permanece. Carmen se aproximou e pegou sua mão. Diego não apenas encontrou seu pai, senhor Rodrigo. Ele encontrou uma maneira de tornar o mundo inteiro um lugar melhor. Isabela completou, segurando a outra mão dele. E nós vamos continuar sua missão pelo resto de nossas vidas.
As crianças começaram a cantar uma música que haviam criado sobre Diego, suas vozes doces ecoando pelo jardim iluminado. A melodia falava de um menino corajoso que ensinou adultos a sonhar novamente, de um amor que transcende a morte, de esperança que nunca se apaga. Rodrigo fechou os olhos e sorriu. Finalmente compreendera o verdadeiro significado da frase que Diego havia dito em seus últimos momentos. Vai ficar tudo bem, papai. Agora que você está aqui, eu me sinto completo. Diego não estava falando apenas sobre sua presença física naquele momento. Estava falando sobre a presença eterna do amor em seus corações. Um amor que agora se espalhava pelo mundo inteiro, salvando vidas, unindo famílias, transformando realidades. O menino que havia vivido apenas 17 anos conseguira algo que poucos alcançam em uma vida inteira: deixar um legado eterno de amor, esperança e transformação. E enquanto as estrelas brilhavam no céu escuro, 3 adultos que haviam encontrado seu propósito através do amor de uma criança especial sabiam que sua missão estava apenas começando. O Hospital Sofia Diego Montenegro era só o começo. O mundo inteiro aguardava para ser tocado pelo milagre do amor incondicional que um menino corajoso havia plantado em seus corações. A história havia terminado, mas o legado era eterno.